Da tribuna, o senador Eduardo Girão alertou os colegas senadores que, enquanto o parlamento segue paralisado, apesar do fim das eleições municipais, o Supremo Tribunal Federal segue avançando com o totalitarismo e agora pretende implantar a censura, legislando no lugar dos parlamentares eleitos pelo povo. O senador relatou: o STF marcou o julgamento para o dia 27 de novembro, já este mês, com o objetivo de legislar sobre redes sociais, em mais uma assintosa interferência no poder legislativo, no nosso poder. Girão lembrou que o Congresso já vem se debruçando sobre o assunto e votou contra a urgência do PL da censura, dizendo: sua urgência foi rejeitada, veja bem, por ampla margem de parlamentares, em sintonia com a maioria da população brasileira que não quer a censura nas redes sociais. O senador expôs que, mesmo rejeitado, o texto do PL da censura vem sendo utilizado pelos ministros não apenas na elaboração de seus votos, mas também na invenção de regras pelo TSE que já foram aplicadas nas eleições sem qualquer participação de legisladores. Eduardo Girão lembrou que Flávio Dino, quando era ministro de Lula, ameaçou o Congresso para impor uma regulamentação das redes. O senador lembrou: segundo palavras do ministro, ou o Congresso Nacional aprova a lei da censura, ou então o governo federal e o STF fazem o serviço. Olhe só que ameaça. Girão afirmou: eu quero deixar muito clara aqui essa ameaça dele, que coloca em xeque o nosso Congresso Nacional, o trabalho que nós fazemos pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, eleitos diretamente pelo povo. O senador lembrou: é prerrogativa explícita do Poder Legislativo debater amplamente tal assunto que é sério e complexo, com a participação da sociedade em audiências públicas, tantas quantas forem necessárias. Isso para que se possa vencer o grande desafio de combater a desinformação, mas sem limitar a liberdade de expressão, um dos principais pilares da democracia. Eduardo Girão lembrou ainda que o próprio Lula e também a presidente do PT admitem abertamente a intenção de censura e questionou: o que mais é preciso dizer? Qual é a intenção antidemocrática dessa turma que está no poder hoje? O senador disse: nós não podemos esquecer jamais os abusos cometidos pelo TSE nas eleições presidenciais de 2022, quando chegou ao cúmulo de realizar uma censura prévia, naquela clássica decisão de democracia a gente vê depois das eleições, com o TSE funcionando como um verdadeiro partido político. É muito preocupante isso. O senador Eduardo Girão afirmou: para concluir, mais uma vez reafirmo minha visão de que o grande responsável por tudo isso é o Senado da República, nossa casa revisora, que vem assistindo a tantos e tantos abusos de forma subserviente, numa omissão pra lá de covarde. Girão pediu a admissão do superpedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pedindo que Deus nos dê força, sabedoria e firmeza para que a gente possa cumprir o nosso dever constitucional de que pelo menos um dos 60 pedidos de impeachment engavetados a gente possa analisar, deliberar sobre ele e dar uma resposta para a sociedade que legitimamente está cobrando uma posição nossa. Bem, presidente Rodrigo Pacheco, em primeiro lugar, lhe cumprimentar mais uma vez pelo seu aniversário, transcorrido no último domingo. Muita saúde, paz, sabedoria e felicidade para o senhor. Obrigado. Presidente, quero cumprimentar todos os colegas, senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores, também os brasileiras e os brasileiros que estão nos assistindo, nos ouvindo, pelo trabalho competente da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Meu pronunciamento é sobre outro tema, mas só comunicando ao senhor que eu dei entrada hoje cedo num requerimento para chamar o jogador Bruno Henrique do Flamengo, a partir dessa operação que está escandalizando
o Brasil hoje. Ou o nosso país escolhe as casas bets ou escolhe o futebol. Está cada vez mais claro isso. Inclusive, no ano passado, eu já dizia do impacto nefasto que teria na destruição de vidas, famílias, empregos, né? Porque existe uma canibalização. O dinheiro das apostas é um dinheiro que está saindo do comércio, da economia, e é um dinheiro sem volta. Então, também entrei com requerimento para ouvir o jogador Luiz Henrique do Botafogo, não foi ainda deliberado há algumas semanas pela comissão, para buscar a verdade sobre isso que tem deixado o brasileiro aflito. O brasileiro que gosta de futebol, já que é a nossa paixão nacional. Mas, senhor presidente, segundo excelente matéria jornalística publicada pelo Poder 360, o STF marcou o julgamento para o dia 27 de novembro, já esse mês, né, com o objetivo de legislar sobre redes sociais, em mais uma assintosa interferência do Poder Legislativo no nosso poder. Não podemos esquecer que o Congresso Nacional vem legislando também sobre esse importante assunto. No ano passado, repercutiu fortemente na sociedade a possível aprovação do projeto de lei 2630, cuja autoria é de um deputado federal do PCdoB, na verdade, a relatoria dele. E sua urgência foi rejeitada, veja bem, por ampla margem de parlamentares em sintonia com a maioria da população brasileira que não quer a censura nas redes sociais. Mas, segundo a própria matéria, o conteúdo do PL 2630, conhecido como PL da censura, poderá ser utilizado como base para a elaboração do voto do ministro relator nesse julgamento agora, no dia 27 de novembro. O próprio TSE já incorporou elementos desse projeto de lei na resolução número 23732 sobre as eleições municipais desse ano, de 2024. É muito importante salientar que no dia 2 de maio de 2023, o atual ministro do STF, Flávio Dino, na época ministro da Justiça e Segurança Pública, em entrevista coletiva sobre o assunto, disse literalmente o seguinte, abro aspas, só existem 3 caminhos possíveis para a regulação das redes sociais. Uma que nós desejamos que chegue ao final é a regulação pela lei, por deliberação do Congresso Nacional. Mas se os adeptos do, abro aspas de novo, faroeste digital, fecho aspas aqui, conseguirem impor sua vontade, impedindo o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do próprio Ministério da Justiça do governo Lula na época. E também a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que tramitam. Fecho aspas. Resumindo, senhor presidente, segundo palavras do ministro, ou o Congresso Nacional aprova a lei da censura, ou então o governo federal e o STF fazem o serviço. Olha só que ameaça feita ainda no âmbito do dia 2 de maio de 2023. Resumindo, segundo as palavras do ministro Dino, né, isso é importante, eu quero deixar muito claro aqui essa ameaça dele, que coloca em xeque o nosso Congresso Nacional, né, o trabalho que nós fazemos pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, eleitos diretamente pelo povo. Quero deixar claro, presidente, é prerrogativa explícita do Poder Legislativo debater amplamente tal assunto, que é sério e complexo, com a participação da sociedade em audiências públicas, tantas quantas forem necessárias. Isso para que se possa vencer o grande desafio de combater a desinformação, mas sem limitar a liberdade de expressão, um dos principais pilares da democracia. É sempre bom lembrar que já no início desse governo Lula, afirmou que o controle das redes sociais, o próprio governo,
ser uma das grandes prioridades. O próprio Lula disse isso. Tanto que foram criados 2 órgãos para esse fim. A Secretaria de Políticas Digitais, no âmbito da SECOM, da Secretaria de Comunicação, e a Procuradoria de Defesa da Democracia. Olha que nome lindo, na estrutura da AGU. Uma coisa simbólica aqui para calar o brasileiro. E em uma declaração recente, semana passada, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela disse o seguinte, abro aspas, a esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais. Fecho aspas. O que mais precisa dizer, presidente? O que mais precisa dizer qual é a intenção antidemocrática dessa turma, né, que está no poder hoje? Nós não podemos esquecer jamais sobre os abusos cometidos pelo TSE nas eleições presidenciais de 2022, quando chegou ao cúmulo de realizar uma censura prévia, quando proibiu o lançamento pelo Brasil Paralelo do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, né? Naquela clássica decisão de democracia a gente vê depois das eleições, né? O TSE funcionando como um verdadeiro partido político, muito preocupante isso. Para concluir, senhor presidente, mais uma vez, reafirmo minha visão de que o grande responsável por tudo isso é o Senado da República, nossa casa revisora, que vem assistindo tantos e tantos abusos de forma subserviente, numa omissão para lá de covarde. Por isso, já está na hora da admissão do último pedido de impeachment, um super pedido, do campeão de pedidos de impeachment dessa casa, que é Alexandre de Moraes. Esse último está composto por mais de 50 laudas, assinado por 157 deputados federais, 2 grandes juristas, né, o ex-desembargador Sebastião Coelho e também o Rodrigo Saraiva Marinho, que é constitucionalista, e apoiado por quase 2 milhões de brasileiros. Chegou a hora, presidente, que Deus nos dê força, sabedoria e firmeza para que a gente possa, nos 200 anos ainda do Senado Federal, não perder as esperanças, cumprir o nosso dever constitucional de pelo menos um dos 60 pedidos de impeachment engavetados, que a gente possa analisar, deliberar sobre ele e dar uma resposta para a sociedade que legitimamente está cobrando uma posição nossa. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e bom trabalho nesse dia de hoje. Obrigado, senador Eduardo Girão. Próximo orador inscrito, senador Jorge Cajuru. Senador Isalci Lucas tem a palavra como orador. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores.
Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org